Eu nasci em Recife, em 1971. Cresci num bairro onde tinha muitos meninos, poucas meninas. Brinquei muito de empinar papagaio. Não era boa, mas gostava. Minha avó, que eu lembro, morava em frente de um manguezal. Então meus irmãos saíam para catar caranguejo e depois trocava com minha avó por moeda para comprar bombom. Então, assim, tive uma infância relativamente boa, com muitos primos, né, com muitos amigos, e uma infância preenchida por mulheres muito fortes. Minha mãe, meu pai é caminhoneiro, então meu pai passava meses fora de casa, semanas fora de casa, e minha mãe é que ficava cuidando da gente, né. Minha mãe sempre incentivou, apesar da minha mãe não ter concluído o magistério, né, ela fez até, e aí ficou grávida de mim, e aí meu pai falou, se quer ficar comigo você tem que desistir dos estudos, né. Triste isso, mas é real. E meu pai, apesar de só ter até a 4ª série, sempre incentivou muito nossos estudos. Eu sempre estudei em escolas particulares, né, apesar de muito sacrifício, mas... E durante o ensino médio, hoje chamado ensino médio, eu tive um professor de história, Talmon Trajano. E esse professor sempre trazia os fatos da história para o universo real da gente, problematizando o universo político, o universo econômico do Brasil. Por outro lado, eu também tive uma professora de língua portuguesa, Marleide. Então, foi através desses professores que me influenciaram muito a entrada nesse universo, sobretudo no universo da história. Foi assim que eu passei em História na Unicap. Passei também na Federal em Biblioteconomia. Então, na Federal, num dos corredores das letras, que Biblioteconomia ficava na Federal, eu vi num cantinho, tinha uma sala chamada Núcleo de Estudos Indígenas, né? E eu fiquei fascinada por aquilo, porque eu lembro quando criança escutar muito da minha avó paterna falar que meu avô paterno era filho de indígenas peruanos. Enveredando nesse núcleo de estudos indigenistas, de estudos de línguas e culturas indígenas, com a professora Daí Palácio. Essa foi minha primeira orientadora quando eu era PIBIC. Foi assim que eu comecei. A minha primeira encontro com a Amazônia foi o Acre. Hoje eu lembro, foi julho de 1990. E assim, eu acho que começar a ser cientista foi a partir daí, ou seja, ir para campo, respeitar os indígenas, entender como eram as suas línguas. Quando a gente voltou do Acre, a experiência foi só de um mês. Ela veio para o Joemiri Atuari, ela veio dar um curso para os professores não indígenas sobre linguística. E quando ela voltou para Recife, ela perguntou, estão precisando de professores na área Joemiri Atuari. Foi assim que eu cheguei entre os Joemiri Atuari, em março de 1991. Meu primeiro trabalho no universo da ciência foi descrever a morfologia da língua Joemiri Atuari. Como é que eles falam minha casa, tua casa, meu pai, teu pai. Foi um trabalho simples, mas aí foi um trabalho que aí eu comecei a despertar, porque na apresentação eu lembro que assim, eu passei 2 anos e meio no mato. Quando eu voltei, todo mundo estava usando PowerPoint. Aquilo para mim era novo, né? Eu falei, o que é isso? Não sei usar isso, nem computador eu sabia usar. Eu apresentei meu trabalho, fui lá e eu ganhei o primeiro lugar da iniciação científica daquele ano. Quando eu voltei da área, eu concluí minha
graduação em História e abandonei biblioteconomia. Sem dúvida, a experiência com João Emílio Clary foi a que marcou minha vida, né? Eu comecei com eles com 18 anos e durante 10 anos, né, antes de ir para mestrado, doutorado, e por mais que eu não esteja presente nas aldeias hoje, o impacto deles na minha vida como pessoa, eu acho que é primeiro de respeito e dignidade a outros indivíduos com outras formas de pensar, de categorizar o mundo, e também como pesquisadora. Foi com eles que eu fiz minha tese de doutorado, né, falando sobre aspectos da gramática da língua deles. Eles me formaram como pessoa e como cientista. Diversidade linguística e diversidade cultural no país, elas andam juntas. Não necessariamente uma está vinculada à outra. Quando você perde a forma de classificar, categorizar, conceituar a fauna, as questões culturais do mundo na sua língua, muita coisa se vai. Você não deixa de ser indígena, né? Mas você perde um pouco daquela forma de como você via o mundo. Então, num país como o nosso, que tem uma diversidade linguística riquíssima, é muito triste perceber que grande parte da população brasileira desconhece que a gente vive num país multilingüe, multiétnico e com tanta diversidade linguística. É claro que eu tenho um entendimento que o português dá acesso a muitos mercados linguísticos, né? O mercado de trabalho, o mercado do universo escolar, mas eu penso que essas línguas também podem ocupar esses espaços. Eu costumo parafrasear dizendo que aqui em Manaus, Narciso acha feio o que é espelho. Pessoas não gostam de ser associadas ao biotipo indígena. Quando menciona a questão indígena, sempre é de forma estigmatizante, né? E também parece que só é orgulho ser indígena quando é época de boi, mesmo quando não é parentismo. Mesmo em Manaus, aí todo mundo coloca cocá, né? Se pinta como índio. E as pessoas negam, de certa forma, e é entendível também, né? Porque quando se pensa indígena, o que está associado ao ser indígena, né? Preguiçoso, ladrão, sempre tem aquelas recorrentes perspectivas estigmatizantes. Mas eu vejo um movimento recente, nos últimos 10, 12 anos, que os indígenas estão acionando micropolíticas de orgulho da sua identidade indígena. Hoje você vê bairros indígenas, Parque das Tribos, Sateré presente na cidade, os Ticuna na Cidade de Deus. Por parte dos indígenas, você vê o que eu chamo de micropolíticas linguísticas e culturais para acionar essa identidade indígena. Está dizendo assim, estamos aqui, vivemos aqui e merecemos ser respeitados. E assim, é muito interessante esse movimento. Quando a Dijuena Ticuna fez o primeiro show no Teatro Amazonas, foi muito emocionante ver aquilo, porque num espaço onde foi fruto da cultura do seringal, da cultura que matou muitos indígenas, e você vê os indígenas ocupando aquele lugar, falando em suas línguas. Aquilo foi muito emocionante. Os indígenas não limpando o teatro, mas os indígenas ocupando e sendo atores e sujeitos naquele lugar.
cresci num universo rodeada por primos, né, familiares negros, né, e também num estado onde tem uma presença negra muito marcante, né, que é Pernambuco. Então, assim, escolas também, muitos colegas negros, e na universidade também, muitos colegas negros. Enquanto estudante, né, muitos não, mas ao adentrar no universo do mestrado, do doutorado, e ao adentrar no universo do trabalho, aí é que eu vim me dar conta que, assim, eu tive poucas professoras negras. E aí eu faço meu mestrado e meu doutorado nos Estados Unidos, no Arizona, né? Então, minha primeira orientadora de mestrado era uma indígena Tohono O'odham, né? Volto para o Brasil e entro no INPA como pesquisadora. E aí também no INPA são pouquíssimas as mulheres negras pesquisadoras no INPA, porque parece que o lugar que a gente tem que ocupar é o lugar de arrumar casa, é o lugar de empregada doméstica, é o lugar de trabalhar em loja, é qualquer outro lugar, menos o espaço científico. E reflito também do impacto que eu posso causar nas minhas alunas, e aí o impacto que eu posso causar também nas mulheres indígenas. Estamos ocupando espaço, mas ainda é muito pequeno. O medo começou na campanha dele, né? Antes dele se tornar presidente. E durante e quando ele foi condecorado como presidente, isso foi muito assustador. Acho que quando saiu a notícia que ele tinha ganho a eleição, foi assustador de chorar, porque era muito previsível do que vinha pela frente, né? Porque ele nunca enganou ninguém, né? Ele sempre falou que nenhuma terra indígena a mais seria demarcada, as questões ambientais também seriam atingidas, e pelo próprio discurso, certamente os orçamentos científicos seriam afetados. Ele estava afetando diretamente, desrespeitando os meus interlocutores. Quando você questiona a identidade indígena, quando você questiona a legitimidade indígena, quando você coloca em risco os territórios indígenas, você estava colocando em risco, por tabela, as pessoas que eu interajo, que eu faço pesquisa, que eu tenho afeto, que eu respeito. Muito complicado conviver durante esses 4 anos com essa pressão sobre as pessoas que você respeita e você faz pesquisa. O agro virou prioridade nesse governo. Que tipo de pesquisa seria desenvolvido? Certamente, estudar língua e cultura indígena não era em nenhum momento relevante, importante. Então, houve um corte. Sim, as pessoas conseguiam financiamento, mas você via mudanças nos perfis dos editais, né? Um exemplo, o edital universal do CNPq, que sempre foi muito aberto, né? Os pesquisadores poderiam concorrer. Então, um dos últimos editais do universal do CNPq, você via quase um direcionamento de que tipo de pesquisa poderia ser feita. Um outro exemplo do que afetou demais esse governo é as próprias autorizações para entrar em terra indígena, em território indígena, né? A gente viu um desmantelamento da FUNAI, assim, quem era responsável pela FUNAI, não tendo nenhum respeito pela questão indígena e muito menos pelas pesquisas científicas, né? A gente vê o Bruno, né? O que aconteceu com o Bruno Pereira, os riscos dos pesquisadores também que apoiam antropólogos, linguistas, ambientalistas, que trabalham e desenvolvem pesquisa com comunidades indígenas. Esses últimos 4 anos foi um terror. Foi um terror para quem trabalha com populações indígenas nesse sentido. Então a gente viu que o quanto essa população estigmatizada na cidade de Manaus sofreu com a pandemia, porque não podia ser tratado pela CESAI, porque não era indígena aldeado, e quando chegava aqui na cidade não era reconhecido como indígena. Então, muitos desses sujeitos, né, realmente
morreram, e eu acho que esses últimos anos a pandemia só fez evidenciar essa desigualdade social que reverbera na questão linguística, com a condição econômica. Muitos desses sujeitos são o quê? São artesãos, com a cidade fechada, onde é que eles venderiam artesanato? Muitos desses sujeitos não tinham condições de fazer testes bons para saber realmente se tinham sido infectados por Covid. Então, o que eles acionaram para sobreviver foi a utilização de suas próprias medicinas e de seus conhecimentos que trouxeram das suas aldeias, mas a gente vê certamente que o impacto que a questão da desigualdade social, que a questão sanitária de saúde na cidade, e eu estou falando Manaus como capital. A pandemia afetou e impactou no sentido de perder muitas pessoas queridas. Pessoas que ajudaram a me construir como cientista. Né? O pai das minhas filhas, né, indígena da Baniwa, infelizmente se encantou muito cedo, né? Foi vítima da pandemia. E com ele foi uma parte do conhecimento que ele tinha sobre o universo indígena, que ele podia não só passar para as filhas, mas também para a sociedade como um todo, né? Muitos colegas indígenas também que se foram, né? Isso foi terrível. Professor Adenor Ticuna, né? Indígenas Cocama, parente da Altaci Rubim, que é parceira de pesquisa, né? Familiares no Recife, né? Tias. Pandemia impactou colegas de trabalho que você respeitava bastante aqui dentro do INPA, né? E ver também a rede de parentes do Aldevan Baniwa adoecendo, irmã adoecendo, sobrinho adoecendo. Foi muito triste, sim, foi muito triste segurar tudo isso. 10 dias antes, o pai das minhas filhas estava almoçando comigo em casa e com colegas americanos, e 12 dias depois, como assim? Não teve teste, não... Obviamente a vacina chegou muito tempo depois, né? Eu confesso que num certo momento eu falei assim, eu não estou vendo melhora nenhuma, eu estou vendo só as coisas afundarem, né? Mas, oxalá que esse governo mude, mas eu vejo para quem ficou, sobretudo pensando na década das línguas indígenas. Então, assim, eu tenho muita esperança nesse sentido de ver que hoje são os indígenas que estão tomando a frente, né? Com essa chamada da Unesco, da década das línguas de 2022 a 2032, ver a Altaci Cocama representando a gente na Unesco e nos grandes fóruns, ver a Samala Ramos, da Unifap também, ver a Nari Bonfim, que é Pataxó, 3 mulheres indígenas. É desafiante, A gente tem que esperançar, mas esperançar no sentido de que tem muita luta pela frente.